do Espírito Santo, certo? Um tempo de viver do sobrenatural. Essa é a palavra que Deus deu para o projeto Vida Nova. Esse é o direcionamento profético para a nossa denominação, amém? Mas o que eu percebo, muitas das vezes, falar da igreja brasileira, que eu não conheço a igreja de outras nações, parece que quando a gente tem uma palavra profética, quando a gente tem um direcionamento, parece que é para sentar e esperar, e não tem que fazer nada. E não é assim que o negócio funciona. Principalmente com o advento das redes sociais, o evangelho tem sido mais aceito entre as pessoas não convertidas. Então a gente vê muito influenciador digital, né? A gente tem a popularização da metodologia coach, a gente vê muito influenciador, muito coach falando de propósito, de os sonhos de Deus. Só que quando eu vou fazer o comparativo do que eles falam com o que a palavra orienta, não casa 100%. Então, se não casa 100%, não vem do eterno. Porque, por exemplo, quando Deus falou com Abraão, fez a promessa que ele seria pai de multidões, Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão, sem que ele tivesse filho. E ele esperou 25 anos até a promessa se cumprir. E nesse tempo todo, ele continuou obedecendo o Senhor. Ele não ficou acomodado, assim também como Caleb, que em Cádiz recebeu a promessa de que Hebrom seria dele. Mas ele ficou 40 anos auxiliando Josué na tomada de Canaã. 45 anos, perdão. Na tomada de Canaã. E no momento que ele... Bom, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer. E ele foi pedir a Josué o monte. Então não é porque nós temos uma palavra que nós vamos sentar e relaxar. A gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos têm metas para 2023? Objetivos? Glória a Deus. Quantos aqui tem coisas inacabadas de 2022? Uma faxina que começou e não terminou, um livro que parou no meio do caminho, a organização de um armário que deixou pela metade. Quantos estão aí nessa situação? Glória a Deus. Agora fica com a mão levantada, você que tem sonhos, que tem projetos para 2023. Glória a Deus. Agora só fica com a mão levantada aquele que tem um plano detalhado para alcançar. Responde para mim, se você não tem um plano, como é que você vai chegar lá? Quando você usa o Waze, o Google Maps, ou vai chamar o Uber, ou qualquer outro aplicativo de carro, ele sempre te faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele te faz é, aonde você está? E a segunda é para onde você quer ir. Depois ele traça a rota. Se você não tem um plano, significa que eu posso conjecturar que você não sabe onde é que você está. Você só sabe o destino. Mas você sabe como é que você vai chegar lá? Se você não sabe, então você está na base da empolgação. Está na base do, agora vai dar certo, agora vai. Aí chega ali fevereiro, março, e aí? Deixa para o próximo ano. Tinha uns perfis de musculação que eu seguia, chegava essa época assim, era sempre a mesma postagem. Era assim, se está difícil para a gente, que treina o ano todo, faz dieta, toma suplemento, usa anabolizante, imagina para você que começou agora e está querendo ficar musculoso para o verão. É mais ou menos como a maioria segue. Então, abre aí Eclesiastes 7 e 8. Eclesiastes existe, tá, gente? Não é pegadinha não, capítulo 7 existe. Porque se eu não ler o texto, você vai achar que eu não estou pregando. Capítulo 7, versículo 8. Todos acharam, amém?
Amém ou misericórdia? Vamos ler só a primeira parte do versículo que diz assim, ó. O fim das coisas é melhor que o seu início. Vou repetir. O fim das coisas é melhor que o seu início. O tema da nossa mensagem é suportando o processo. E, apesar do tema, a gente vai estar compartilhando nessa noite sobre a importância de buscarmos mais a Deus, a presença do Espírito Santo. E você vai entender o porquê desse versículo. Porque, como eu falei, a gente começa muito empolgado. A gente sai do 8 para o 8.000. Entendeu? A gente não está fazendo nada e resolve fazer uma atividade física e quer correr o bairro inteiro, em um dia só. Aí depois fica todo dolorido, não aguenta nem levantar da cama. E o brasileiro, ele tem muito isso. O brasileiro tem 2 esportes preferidos. Vocês sabem qual é? Os 2 esportes favoritos do brasileiro? Não? O primeiro esporte favorito do brasileiro é ganhar. Esse é o primeiro esporte. Esporte que o brasileiro adora, ganhar. Todo mundo agora está falando daquela menina do skate, né? A fadinha. Porque ela está ganhando. A partir do momento que ela começar a perder, ninguém mais vai estar falando de skate. Vai falar assim, a menina só está fazendo vergonha. E o segundo esporte que o brasileiro ama é reclamar. Isso é o que ele mais gosta. Ele adora terceirizar a culpa. Dá um exemplo para vocês. A pessoa resolve fazer dieta e tal. Aí na primeira semana ela é convidada para uma festa. Na segunda ela vai para um churrasco. Aí na terceira tem a resenha com os amigos. Aí na quarta semana a mãe faz a comida favorita dela. Aí ela fica assim, fica difícil fazer dieta, pô. Toda hora o pessoal fica me chamando para comer. Aí eu falo, é verdade. O pessoal está colocando a comida na tua garganta à força, né? Não é você que está pegando, colocando no prato e comendo, não. E como nós brasileiros, nós só gostamos de ganhar, gostamos de reclamar, a gente está sempre observando o quê? O resultado. A gente não está acostumado a suportar o processo. A gente não tem disciplina, a gente não tem constância. Então a gente, como eu falei, vai na base da empolgação. Sai do 8 para o 8.000. Não está orando há um tempão, aí fala assim, não, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora por dia. E chega e ora 1 hora. Glória a Deus, agora é assim, poder de unção, glória, milagre. Chega no segundo dia, 1 hora de novo. Aí no terceiro dia, só ora 30 minutos. Mas não, amanhã eu compenso 1h30. Chega no dia seguinte, ora só mais 20 minutos. Não, mas amanhã eu oro 3 horas. Aí vai orar, né? 3 horas, né? Orar 3 horas, né? Para compensar, né? 3 horas. Vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui no Zap aqui rapidinho. Deixa eu dar mais uma passada aqui. E aí, irmão, como é que tá a vida de oração? Tá indo. Porque a gente quer algo que a gente não está preparado para chegar lá. Vai devagarzinho. Hoje eu vou orar 5 minutos e ler um capítulo da Bíblia. Pô, só 5 minutos, irmão? Só 5 minutos. Pô, Lutero orava 2 horas por dia. Verdade, mas eu não sou Lutero, por isso que ele fez a reforma protestante. Eu vou 5 minutos e vou ler um capítulo da Bíblia, e glória a Deus por isso. 1 mês depois, e aí, irmão, como é que tá? 5 minutos por dia e um capítulo da Bíblia. Cara, tu já ouviu falar em Leonardo de Ravenhill? Não, orava 6 horas por dia. Glória a Deus pela vida dele. Por isso que ele escreveu 3 livros sobre oração. Eu não sou Ravenhill. 5 minutos e um capítulo da Bíblia. 3, 4 meses depois, e aí, irmão, como é que tá?
10 minutos por dia, 2 capítulos da Bíblia. Só 2 capítulos? Já ouviu falar em John Bunyan? Aquele que escreveu O Peregrino? A biografia diz que se cortasse a veia dele não saía sangue, saía versículo. Glória a Deus por ele. Por isso que ele escreveu o livro que foi mais vendido em todos os tempos depois da Bíblia. Eu não sou John Bunyan. Eu vou seguir o meu processo. E a gente não está acostumado com isso, porque a gente sabe o que a gente faz? Em vez de a gente se comparar com nós mesmos, a gente fica se comparando com o outro. E a gente fica desse jeito. A gente sabe o que acontece com a gente? A gente vive muito de encontro. A gente vive muito de evento. E a gente não vive de processo, a gente não vive de constância. Quem é que já participou do encontro com Deus? Quem fez o encontro com Deus? Responde para mim, encontro com Deus é? Não ouvi. Seria bom se de 2 em 2 meses a gente pudesse participar de algo como aquilo, né? Tudo voltado para a glória de Deus. Tudo voltado para o reino, para o céu. Só que eu costumo brincar o seguinte, que tinha irmão e tinha irmã que vinha do encontro, cheio de, transbordando de azeite, a botija, mas parecia que estava vazando, vinha de lá caindo, vinha derramando pelo caminho, porque já na quarta-feira, cadê aquele brilho, irmão, que veio de lá, não estou vendo mais. E não é um encontro, irmão, não é um evento, não é um culto, não é um congresso, é o que você faz todos os dias, é o seu processo, é a sua constância. A gente passa aqui 2 horas na quarta-feira, 2 horas domingo de manhã, 2 horas domingo à noite, 6 horas. E as outras 162 horas, você passa lá fora. Você sai daqui no domingo, você ouve uma palavra, você vai para casa avivado, mas chega na segunda-feira, você que trabalha com público, você não sabe como é que você vai receber as pessoas. Você não sabe como é que vai estar os seus colegas na escola, na faculdade. Pô, você está dirigindo o seu carro tranquilo, do nada você toma uma fechada. E se você não mantém, dia após dia, um relacionamento com o Senhor, se você só vive esporadicamente de encontros, o derramar do Espírito, uma vida sobrenatural, vai ser só na imaginação. E em nome de Jesus, eu não vim aqui jogar peso sobre a sua vida, eu vim aqui junto com você, buscar se posicionar diante de Deus, entender que, verdadeiramente, Ele tem que ser a nossa prioridade. Eu, que sou feito em pecado, imperfeito, falho, com apenas uma atitude sua, com uma coisa que você faz, muitas das vezes, eu consigo perceber qual é a sua prioridade, com uma coisa só que você faz. Agora você imagina o Senhor, que no Salmo 139 diz que, o salmista ele fala assim, o Senhor viu meu corpo ainda informe, ou seja, antes, na fase embrionária, o Senhor já conhecia ele. E aí você fala assim para o Senhor, oh Deus, eu quero mais da tua presença, eu quero ser mais cheio do teu Espírito Santo, eu quero fluir mais, eu quero crescer em santidade. Você está falando, Deus está aguardando o que você vai fazer. Deus está aguardando o que você vai fazer. O irmão André falou na quarta-feira, daquilo que Jesus falou, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Só que hoje a gente vive um tempo de muitas máscaras. Não que eu esteja contrariando a Bíblia, mas hoje isso, não sei se é 100% verdade, porque a gente consegue manipular o nosso discurso, a gente consegue vender bem a nossa imagem. Já visto as redes sociais, tem lá os filtros, tem lá as frases já programadas, tem as pessoas ensinando como é que você tem que publicar o seu status, o que é que você tem que fazer para você conseguir engajamento, para você conseguir retorno, e nem sempre aquilo que você faz é uma verdade. Só que Deus é aquele que sonda os nossos corações, e não adianta eu chorar, me derramar, se amanhã, se depois que terminar essa reunião, eu não mostrar para Ele
com as minhas atitudes, porque não é o que eu falo, é aquilo que eu faço. Eu me lembro de uma pregação do pastor Júnior Santos. Ele falou que ele terminou de pregar, né? E ele estava falando sobre oportunidade, e um jovem chegou para ele e falou assim: pastor, eu queria me dedicar no ministério, queria ser usado por Deus, queria ser mais cheio do Espírito Santo, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade. Ele olhou para o jovem e falou assim: sem problema, amanhã aqui na igreja, às 6 horas da manhã, para a gente orar. Às 6 horas? Amanhã? Da manhã? Pô, esteja aqui 6 horas da manhã, para a gente orar. Desistiu. Porque se encher, se separar, fluir, requer um preço, requer renúncia. A gente canta assim, né? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar, mude as coisas de lugar. Ô Espírito Santo, está aqui a chave da minha casa, faz o que o Senhor quiser. E a gente pensa assim, né? Espírito Santo vai vir, vai mexer logo na fachada. Aí ele fala assim: não, vamos aqui na cozinha. Vamos começar por esse fogão aqui cheio de gordura. Vamos arrumar essas panelas aqui, esses restos de comida aqui, vamos jogar fora. Não, Senhor, vamos para lá. Não, vamos aqui, vamos limpar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse guarda-roupa aqui. Essa roupa aqui, pode jogar fora. Não, Senhor, eu vou emagrecer, eu vou entrar nela. Vai nada, tem 3 anos que tu está falando isso, não dá, vamos jogar fora. Vamos começar a mexer. Vamos começar a mexer nisso aqui. Essa mesa aqui está atrapalhando o teu caminho, pode tirar. Não, Senhor, mas eu gosto tanto, ela é decorativa, tu não está fazendo nada. E quando o Espírito Santo começa a apertar, eu e você, a gente fala assim: melhor dar uma segurada, né? Senhor, dá a chave aqui. Ué, mas tu não estava cantando? Tu não queria a mudança? Tu não queria mais de mim? Tu não queria fluir? Deixa que eu faço. A gente acaba falhando, irmão, porque a gente não entendeu o que o apóstolo Paulo nos ensinou. O apóstolo Paulo falou: obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne. Por que ele falou obras da carne? Porque qualquer um pode produzir. Qualquer um pode produzir. Qualquer um de nós pode cometer um homicídio. Aí você fala: eu não mato nem mosca. Ah, não, o que acontece se você chegar em casa e ver um camarada estuprando a sua filha? Qual seria a sua reação? Eu costumo dizer sempre o seguinte: nós só temos poder e autoridade nas nossas ações. As nossas reações nós não podemos prever. Nós não podemos prever. Então as obras, qualquer um pode produzir, mas aquele fruto, somente o Espírito Santo. E você está se esforçando, está se matando para ser mais paciente, para ser mais longânimo, para ser mais benigno, para ser mais misericordioso. E você vira e fala assim: Senhor, eu não estou mais aguentando, está muito difícil. E o Senhor está falando para você: mas está difícil mesmo, pô. Você é um pé de manga. Você está querendo produzir laranja? Você não vai conseguir, não é natural. O que eu e você, nós temos que fazer? É se encher do Espírito, deixar que Ele flua através de nós, porque o fruto é dele. O fruto é dele. Qualquer semente que você plantar, amado, ela não vai se esforçar, não. É natural dela. O que é natural nosso são obras de pecado, são obras malignas. A bondade vem do alto. A bondade, a benignidade, a misericórdia vem do alto. Eu estava vendo um pastor falando, nesse momento que nós estamos vivendo, ele falou assim: o que nós estamos precisando é daquilo que Jesus falou, de pacificadores. Porque nós só temos juízes. Só temos juízes. Só liberamos sentenças. Mas não tem ninguém para chegar: oh, peraí, vamos manter a calma aqui no negócio. Está faltando. E
Estava falando com um irmão no domingo, eu falei assim, cara, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, me encher mais de Deus, porque a cada notícia a ira sobe. A cada notícia a ira sobe. Eu fico... Então, não adianta a gente querer por nós mesmos. A gente não vai conseguir. E não adianta a gente depender só de intercessores, de congressos, de encontros. Precisamos ter constância. Porque a Bíblia está falando, não é como a gente começa, é como a gente termina. Os vascaínos presentes, me perdoem em Cristo Jesus. Em 2020, no início do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu as 3 primeiras rodadas. E os vascaínos tudo empolgado, agora vai. E o Flamengo estava próximo da zona do rebaixamento. Termina o campeonato, Flamengo campeão, Vasco rebaixado. Então não é como a gente começa, é como a gente termina. Então, você está muito empolgado com os seus projetos agora, mas você não sentou para elaborar o seu plano. Por que você não sentou? Talvez você esteja passando por aquilo que eu passei há alguns anos atrás. Quando você senta para fazer o seu plano, você vai ver que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Coisas essas que você não está afim. Então você faz assim, ó, vamos orar e vamos pelo milagre. Porque milagre hoje, para nós brasileiros, não significa glórias ao Senhor. Não significa a graça do Senhor. Milagre significa ausência de trabalho. Então por isso que tudo eu oro. Tudo eu oro. Cumprir princípio, nem pensar. Todos os anos, desde que eu assumi a liderança do Ministério de Dança, é sempre a mesma palavra que eu ministro. 1 Coríntios 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firme e constante, porque é cansativo, é repetitivo. É aquilo que você faz todos os dias, que vai gerar o resultado lá na frente. Vou fazer o mesmo exercício, quem estava aqui na EBD fez. Levanta sua mão direita assim comigo, por favor. Todo mundo, traz aqui na linha da cintura. Agora aperta até sentir dor. Sentiu dor? Cada um tem a barriga que merece. E essa barriga aí não foi construída agora nas festas de fim de ano, não. Ela vem, ó. Vem nos acompanhando. Ela vem nos acompanhando de tempo em tempo. Aquilo que a gente vem fazendo dia após dia, semana após semana, mês após mês. Amados, a gente acaba falhando, acaba se cansando, acaba fraquejando, por querer fazer uma obra que não é nossa. Algum tempo atrás, incomodado com uma conduta minha, um comportamento meu, e vivia se esforçando, lendo, estudando, buscando, entendendo por que aquilo acontecia, e passava um tempo, tropeçava de novo, recomeçava tudo novamente, guerreava, passava um tempo, acontecia de novo, até que eu resolvi parar de lutar. E desde então, eu não tenho mais tropeçado nisso. E desde então, eu tenho só melhorado. Porque eu entendi que eu não precisava mais lutar contra aquilo. Tudo que eu precisava era, a cada dia, se aproximar mais do Senhor. Que quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu me aproximava dEle, naturalmente eu ia me afastando daquilo. Naturalmente, eu ia deixando aquele comportamento, deixando aquela prática.
E a gente sabe que todas as lutas, todas as guerras que nós travamos é aqui na mente. E sempre que os ataques vinham, eu sempre guerreava da mesma forma, declarando a palavra. Senhor, tua palavra diz, escondi a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus, tu não muda. Tu sustentaste os homens no passado. O Senhor vai me sustentar também nessa hora. E começava a declarar a palavra. E daqui a pouco eu vencia aquela situação. Porque toda vez que eu começo a declarar a palavra, eu estou declarando a vida de Deus em mim. Eu estou me aproximando dEle e abandonando aquela conduta. O que nós precisamos fazer é parar de terceirizar o nosso trabalho. Porque é um ano do derramar do Espírito. É um tempo do sobrenatural. Eu pergunto a você, você pode produzir o sobrenatural? Você pode derramar o Espírito Santo sobre alguém? Você tem esse poder? O derramamento do Espírito Santo em nós é graça, é favor de Deus. O sobrenatural é ação de Deus. O seu trabalho e o meu é buscar a presença dEle, é estar em oração, jejuando, meditando na palavra, colocando o que é natural em ordem e deixar que Ele faz a parte dele, no tempo dele. Jesus falou assim para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês venham ser revestidos de poder. Quando Jesus deu essa palavra, Ele falou para uns 500 mais ou menos, mas quando o Espírito Santo foi derramado, foi só sobre 120. Onde é que estava o restante? Nós não sabemos. O que eu acredito é que deve ter se cansado de buscar. E eles permaneceram em Jerusalém, obedecendo a direção que Jesus deu. Talvez você está enfrentando uma dificuldade na sua casa, na sua família, e você acha porque você vem aqui, porque você ora, porque você busca, que sobrenaturalmente a coisa lá vai mudar. Quem está buscando é você, irmão. Quem está buscando é você. Então talvez é a tua presença que vai mudar a situação lá. Mas não é na hora que você quer, não é na hora que eu quero. Então, amados, em nome de Jesus, que você possa suportar o processo, que você não venha desanimar. E o teu processo é diferente do meu. Nós temos que entender que Jesus falou assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O peso da sua cruz é um, o peso da minha é outro. O que você tem que renunciar, é você que sabe. Eu não sei. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de falar isso mais uma vez. Que você entendesse que eu não vim aqui apontar o dedo para você. Eu vim aqui compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Porque o que eu estou ministrando para vocês, nesse momento, é o que eu coloquei diante do Senhor no final do ano passado. Porque eu estou no projeto Vida Nova desde que eu me converti. E recebi muitas palavras, muitas direções. Só que, por não entender, eu achava que, Deus vai mover tudo. Deus vai fazer tudo. É ano de avivamento, eu vou ser avivado. É ano de alegria, eu vou viver alegre. É tempo de unção, eu vou viver cheio do poder. E eu não entendia que a palavra é um direcionamento. É um direcionamento do alto. Então, eu trabalho em cima dessa palavra no poder do Espírito Santo, não na força do meu braço. É com o entendimento daquilo que Deus quer fazer na minha vida. É com o entendimento dos lugares que Deus quer me levar. E por essa falta de constância nossa, por essa falta, por não entender, não suportar o processo, muitas das vezes a gente acaba indo para lugares que Deus não nos chamou, que Deus não quer que nós estejamos.
Eu me lembro de uma vez que um irmão assumiu um ministério e ele falou comigo no final do culto que estava orando, pedindo direção de Deus por algumas pessoas, e uma das pessoas que Deus falou muito forte ao coração dele foi eu. Eu disse: foi, irmão? Ele foi. Eu falei: pô, irmão, eu vou orar, porque Deus que eu converti, Deus nunca falou sobre esse ministério, não. O que eu faço no ministério de dança hoje, Deus me mostrou no meu 4º ano de convertido. Levou 6 anos, mas ele já tinha visto lá atrás. Quando começou-se a cogitar para eu ser líder, eu falei: disso daí Deus nunca falou comigo. Então fui pedir uma direção ao Senhor. Falei: Senhor, esse negócio aqui, preciso de uma resposta. E o Senhor assim, gente, nem para lá nem para cá, certeiro. Eu falei: se o convite vier, não tem para onde rejeitar. A Aninha falou aqui no início sobre ter experiências com Deus. Essas experiências, amados, na caminhada, vai impedir que você cometa erros, que você confunda a voz de Deus. Dá um exemplo para vocês, já estou terminando. Quando Pedro encontra com Jesus, Jesus fala para ele assim, volta ao mar, lança a rede. Pedro fala assim: Senhor, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Depois Pedro presencia um leproso sendo curado. Como? Palavra. O centurião encontra Jesus e fala assim: Senhor, não precisa ir lá não, libera uma palavra. Ele precisa da moeda. Jesus fala: vai lá, pesca o peixe. Ele vê Jesus governando tudo, direcionando tudo, só pela palavra. Aí agora, eles estão no mar revolto, e Jesus fala: calma, sou eu. Mas eles no barco estão pensando que é o quê? Um fantasma. E Jesus fala: sou eu. Pedro fala só assim, se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus fala: vem. Querido, ele põe o pé e vai andando. O problema é que quando a gente ouve esse texto sendo pregado, a gente fica sempre atento assim, não porque Pedro afundou, porque ele olhou para os ventos, olhou para as tempestades. Vamos fazer um exercício de lógica rapidinho? Eles não conseguiam discernir que era Jesus. Eles estavam pensando que era um fantasma. Então eu posso entender o quê? Que Jesus estava a uma certa distância, não estava perto. E Jesus nunca carregou ninguém. Pode ler o Novo Testamento. Você não vai ver um registro de Jesus carregando alguém no colo. E aí Jesus agora chama Pedro de homem de pouca fé, porque ele afundou. E a gente acha que Jesus está comparando Pedro com os apóstolos que ficaram no barco. É só você pensar um pouquinho. Quem é o único que está sobre as águas? Jesus está comparando a fé de Pedro com a dele, porque é ele que está sobre as águas. Agora eles voltam para o barco. Vocês acham que eles voltaram como? Pedro pode ter afundado, irmão, mas voltou andando sobre as águas. Por quê? Tinha a experiência, presenciou constantemente Jesus governando todas as coisas pela palavra. Novamente, processo, constância. E o ministério pode subir. Queria te pedir para você ficar de pé. Amados, eu não sei qual a sua situação, como você chegou até aqui. Eu não sei quais são os seus objetivos para esse ano. O que pode estar te impedindo de
receber um derramar do Espírito Santo em sua vida. O que possa estar impedindo você de viver o sobrenatural, eu não sei. Mas você sabe, e o Espírito Santo também sabe. Mas talvez você possa estar trabalhando muito e não está entendendo por que a coisa não está fluindo. Então, nessa hora, eu queria te convidar a colocar isso diante do Senhor. Talvez é um lugar que você não deva mais ir. Talvez são pessoas que você deva cortar do seu relacionamento. Talvez são mudanças que você tem que fazer na sua vida. Por exemplo, ser mais pontual nos compromissos. Talvez você precisa terminar coisas que estão pela metade. Talvez você verdadeiramente tenha que sentar e fazer um planejamento correto e colocar diante do Senhor. Como a pastora Marisa sempre fala, você está na casa do Pai. E na casa do Pai, você tem liberdade. Eu vou passar a palavra para o irmão Joabe. E irmão, irmã, você tem liberdade